Se quero que este permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Jesus está falando de um momento que é um momento que vai ser escolhido por Pedro, por Jesus ou pelos algozes de Pedro. Quem vai escolher o momento da morte de Pedro? O que vocês acham? Querem escrever? Quem é que vai escolher o momento da morte de Pedro? Vai ser Jesus? Vai ser Pedro? Ou vão ser os algozes de Pedro? Podemos até argumentar que os algozes farão o que farão, ou fizeram o que fizeram, com a aquiescência da vontade de Deus, certo? Deus permite. Sim, Deus permite, mas Deus não falou, vai lá e mata. Falou? Não. Mas porque os homens são selvagens e se entregam a certas coisas, a revelia da vontade de Deus, Deus permite? Permite. Por quê? Porque assim vamos aprendendo também com o erro a melhorar na fieira dos séculos o nosso livre-arbítrio. Então, o mal há de vir, mas ai por quem o mal venha. Né? O escândalo há de vir, mas ai por quem. O escândalo há de vir por vontade do que promove o escândalo. Não é o que Deus quer, mas ele não... É como o erro. Vamos lá. Numa sala de aula, quando o aluno erra na matemática, está lá, professores de matemática, o aluno erra na conta. A professora gosta? Sim. A professora está ali para que o aluno erre? Não. A professora está ali para que o aluno acerte. Mas ela entende que o aluno erre? Sim. Ela entende que o aluno vai errar. Ela não está ali para que o aluno erre. Ela está ali para ensinar o aluno, para que ele não erre. Mas se o erro acontecer, o erro está dentro do contexto ensino-aprendizagem. Então, da mesma forma, quando erramos, e dentro deste erro estão crimes, porque, sobretudo, seremos responsáveis. Como o aluno que erra é responsável pelo seu erro. Então, se for numa prova, ele não vai tirar 10, vai? Porque ele vai ser descontado dos erros que ele tiver na prova. Porque isso é justo. Aquele que não tiver erro nenhum ou tiver menos erros vai ter uma nota maior daquele que tiver mais erros. Então, isto é justo. Também na nossa vida há essa justiça. Muito bem. Então, da mesma forma, nós, quando erramos, também isto faz parte do nosso ensino-aprendizado como espíritos. Não está fora do contexto. Não é algo assim. Era melhor que não acontecesse? Era melhor. Mas se erramos, está bem também. Então, aqueles que mataram Pedro, era aí que estávamos. Aqueles que mataram Pedro erraram? Erraram, mas é permitido? Sim, é permitido. Né? Então, foi a escolha dos algozes? Foi a escolha de Pedro? Ou foi o momento em que Jesus disse, agora eu vou passar lá e pegar Pedro? Nada estava suscitando isso, ok? Pedro estava lá, na casa do caminho. Não, Pedro não estava na casa do caminho, Pedro estava preso. Isso poderia acontecer se Pedro estivesse na casa do caminho, com 90, com 100 anos, e um dia Jesus falasse assim, não, está na hora de Pedro vir, vou lá buscá-lo, certo? Que é exatamente o que ele vai falar de João. No caso de Pedro, não vai ser Jesus que vai lá dizer assim, hoje eu vou lá passar e pegar Pedro. Como nós vemos no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, o irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, a última história do livro é Maria, que conta o dia que Jesus vai buscar a sua mãe. Sua mãe foi morta por alguém? Não.
Sua mãe tirou a própria vida? Não. Ele decidiu, é hoje que eu vou lá buscá-la. Então, esta história é muito linda, mostra que Jesus vai buscar a sua mãe. E, no caso de João, é a mesma coisa. Não houve um algoz, não é? Não foi João que escolheu o momento de vir embora, seria Jesus a determinar o momento da sua partida. E é nesse contexto que vemos Jesus dizer a Pedro: se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Ou seja, pare de se preocupar com o que vai acontecer com o coleguinha. Preocupe-se com o seu próprio caminho. E quando ele diz segue-me tu no quê? No caminho do sacrifício. Segue-me tu na forma que eu mesmo parti, porque foi desta forma que Pedro também partiu. Pedro se achava tão indigno de ser crucificado, como que eu vou ter a morte que Jesus teve? Que ele pede, roga aos seus algozes que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Porque, pelo menos, assim, não tem condição de ser crucificado como Jesus. E pede, então, para ser crucificado de cabeça para baixo. Daí Jesus diz que convinha a ele, Jesus, se ele quisesse, que João viesse apenas para o mundo espiritual na hora que Jesus fosse lá buscá-lo. Mas que importa a Pedro como vai ser a partida de João? Segue-me tu no sacrifício que foi estabelecido a ser vivido.